Olá, meu povo e minha pova, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje iniciamos uma série de vídeos para quem quer vir morar em Portugal, tá? Então, o ano de 2019 vai ser marcado por essa série de vídeos que eu prometi a vocês. Mas se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Shirley Alencar, eu moro em Portugal já há 12 anos e gravo vídeos não só sobre Portugal, mas sobre outros assuntos que eu gosto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então você está no lugar certo. Então, não perde tempo e vem fazer parte dessa grande família, se inscrevendo aqui embaixo no botãozinho vermelho e clicando já no sininho, que é para ativar as notificações do canal. Sempre que eu postar um vídeo novo, você será avisado. E se gosta desse tipo de vídeo sobre Portugal, já deixa aqui o teu like, que é para eu saber que você gosta e poder estar gravando mais vídeos sobre esse tema para você. Então vamos deixar de conversa e vamos ao primeiro vídeo da série Viver em Portugal. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje eu vou tratar de 30 fatos / dicas sobre Portugal e que você deve saber antes de tomar a decisão de vir ou não vir para Portugal, tá bom? Então, vamos começar. Portugal está localizado na zona ocidental da Península Ibérica e também em arquipélagos da Península Norte. Tem 92.391 km². Corresponde mais ou menos ao mapa do estado de Pernambuco, que é o meu estado aí no Brasil. Até o formato do desenho do mapa de Portugal lembra muito o formato do desenho do mapa de Pernambuco. A diferença principal é que o mapa de Pernambuco, com relação ao mapa do Brasil, está numa posição horizontal, enquanto que o mapa de Portugal está numa posição vertical. Portugal tem um total de 10.185.713 habitantes. Ao norte e leste faz fronteira com a Espanha e ao sul e oeste faz fronteira com o Oceano Atlântico. Está compreendido por uma parte continental e duas regiões autônomas, que são os arquipélagos da Madeira e dos Açores. É a nação mais ocidental da Europa. O nome do país, Portugal, provém da segunda maior cidade do país, que é a cidade do Porto. A capital do país é Lisboa. Portugal foi eleito o melhor destino do mundo em 2017 e conseguiu repetir a façanha em 2018. E Lisboa foi considerada a melhor cidade de destino. A saúde portuguesa é considerada a 9ª melhor da Europa e a 10ª melhor no mundo. Em questões de segurança, Portugal é considerado o 4º país mais pacífico do mundo, segundo o relatório do Índice Global da Paz. A educação pública portuguesa é a 25ª melhor do mundo. Inclusive ficou à frente da educação da França e da Alemanha, vejam só. Portugal tem duas das suas universidades, a do Porto e a de Lisboa, no ranking das 400 melhores universidades do mundo. E a do Porto vence a de Lisboa. A média de vida dos portugueses são de 80 anos. Por essa razão, e também pela baixa taxa de natalidade e a imigração em massa por melhores condições salariais, fazem de Portugal um país de idosos. Aqui, a aposentadoria, que é chamada de reforma, se dá aos 66 anos e 5 meses e 40 anos de contribuição para a Previdência Social. Em 2018, no ano passado, Portugal voltou a ter mais nascimentos, mais bebês, mas mesmo assim ainda não é o suficiente para que a taxa de natalidade do país a gente possa dizer que está estável e que está conseguindo se recuperar. Nasceram 80.484 crianças até novembro do ano passado.
mais 1.107 do que em 2017. Esse foi o índice de natalidade mais alto desde Portugal ter batido bem no fundo do poço em 2013 e 2014 com a crise que se espalhou na Europa. Uma excelente notícia para quem quer vir trabalhar aqui em Portugal. A taxa de desemprego está super baixa desde julho do ano passado. Ela se mantém em 6,8%. É o nível mais reduzido desde setembro de 2002. Em contrapartida, eu tenho uma péssima notícia. O custo de vida aumentou nos anos de 2017 e também no ano passado, de 2018. Atualmente, o salário mínimo português saiu dos 580 euros para os 600 euros. Mesmo assim, ainda é o menor salário da Europa. No total, no final do ano, isso rende uns 8.400 euros. O custo de vida no interior do país e nas pequenas cidades é mais leve e podemos até dizer que mais baixo. Porém, a oferta de trabalho é mais escassa. Aqui em Portugal, os estados são conhecidos pelo nome de distritos e os bairros são conhecidos pelo nome de freguesias. Existem aqui uns bairros chamados bairros de lata, ilhas e cortiços, que são que de longe mais se assemelham às favelas brasileiras. Existem também os chamados bairros sociais, que são bairros onde as casas são construídas pelo governo e são fornecidos a um baixo custo às famílias carenciadas. Quando for pesquisar um apartamento para alugar, você deve pesquisar um apartamento para arrendar. Renda aqui é o equivalente a aluguel aí no Brasil. E quando for pesquisar uma casa para arrendar, no caso alugar, você deve pesquisar uma moradia. Ainda sobre o tópico anterior, quando se vai pesquisar um apartamento ou uma casa para arrendar, eles costumam usar uma tipologia para determinar o número de quartos com janela e o número de quartos sem janela que existe na casa. Exemplo, T1 é um apartamento com apenas um quarto com janela. T2, 2 quartos com janela. T3, 3 quartos com janela e assim sucessivamente. Se tiver a tipologia T1 mais 1, significa que é um quarto com janela e o mais 1 é um quarto sem janela, que pode ser utilizado para mais um quarto, pode ser feito como despensa, como escritório, enfim. Se tiver a seguinte tipologia, T2 mais 1, são 2 quartos com janela, mais 1 é um quarto sem janela. Como Portugal vive numa democracia, o voto aqui não é obrigatório, diferente do Brasil. Atenção para quem gosta de consumir drogas alucinógenas. Aqui em Portugal, ao contrário de outros países na Europa, como por exemplo a Holanda, elas não são legalizadas. Ao contrário do tópico anterior, já o aborto aqui em Portugal ele é legalizado e pode ser realizado até a 10ª semana de gestação. Basta que a mãe, no caso que a mulher, decida interromper a gestação. E ela pode o fazer tanto em clínicas privadas como em clínicas públicas. Antes de decidir vir como turista aqui para Portugal, para depois tentar a regularização através do serviço do CEF, eu aconselho a que procure um consulado português aí no Brasil, o mais próximo da sua cidade. E lá procure se informar sobre todas as formas possíveis de estar entrando aqui em Portugal já com vistos e de uma forma regular. Você vai poupar tempo, vai poupar dinheiro e ainda muita dor de cabeça se fizer dessa forma. Atenção que irregular é diferente de ilegal. Irregular é quando você entra diretamente aqui em Portugal, através de voo ou através de navio, mas você entrou diretamente do Brasil aqui em Portugal, como turista,
E passando aquele período permitido ficar aqui em Portugal como turista, você permaneceu no país sem dar o conhecimento ao CEF. Então aí você está irregular, porque você está sem documentos para continuar a sua estadia aqui em Portugal. Porém, se você chega a qualquer outro país da Europa e só depois dá entrada aqui em Portugal e passa um período de 3 dias e não procura o CEF para informar que você entrou em Portugal, neste caso você está ilegal, porque o CEF não sabe da sua entrada aqui no país. Já que eu falei do CEF no tópico anterior, vou então explicar para vocês. O CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É um serviço de segurança e um órgão de polícia criminal, integrado ao Ministério da Administração Interna do país. É o CEF que fiscaliza a entrada, a permanência e a saída de estrangeiros do território português. O cidadão brasileiro pode permanecer aqui em Portugal durante o período de 90 dias, sem a necessidade de visto, para turismo, missão cultural, cobertura jornalística ou negócios. Mesmo que você venha como turista aqui para Portugal e pretenda realmente voltar para o Brasil, o CEF ele pode barrar a sua entrada aqui em Portugal. Para que o CEF permita a sua entrada aqui no país como turista, você deve, no mínimo, garantir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ter um passaporte válido na data da entrada e que ele tenha ainda a validade após 3 meses da sua data de retorno. Você tem que também ter consigo a passagem tanto de vinda para cá como a passagem de volta. Você tem que ter também um seguro de saúde, que pode ser até o PB4, que é um seguro de saúde e viagem gratuito que você pode estar retirando aí no consulado português no Brasil. E por fim, um comprovante financeiro, que tem que seguir o seguinte critério: 75 euros por entrar em Portugal, mais 40 euros por cada dia de permanência que você vai estar no país. Então, se você for ficar 10 dias, você tem que trazer 75 euros mais 10 dias vezes 40 euros, que dá 400 euros. Com mais 75, dá 475 euros para esse período de 10 dias. Se você pretende vir para trabalhar aqui em Portugal, então escolha bem o período em que você vai comprar essas passagens. Não procure apenas a passagem pelo preço, pela economia, porque o barato pode sair caro. Por quê? Porque se você vier em datas, em períodos que aqui em Portugal tem ofertas de emprego sazonal, significa que você vai encontrar trabalho por um período curto ou por um período temporário. Quais são esses períodos em que aqui em Portugal as ofertas de emprego são sazonais? Geralmente é o período de férias, que é agosto, setembro. Você vai encontrar os estabelecimentos comerciais quase que todos de portas fechadas, encerrados por causa das férias, ou então mês de dezembro. Segundo o diretor da Manpower Group, que é um grupo de recrutamento aqui de Portugal, uma das maiores empresas de recrutamento aqui de Portugal, ele aconselha que você compre as passagens para vir aqui para Portugal nos meses de março, abril e também outubro, novembro. Uma curiosidade: você sabia que nós brasileiros podemos trabalhar na função pública aqui em Portugal? Pois é, sim, podemos. E esses concursos, eles estão abertos para qualquer brasileiro, desde que você já esteja com a sua situação regular aqui em Portugal, que você preencha aqueles requisitos mínimos que a oferta dispõe e que você tenha também as habilitações literárias, no caso que você tenha o nível educacional voltado para aquela oferta de emprego público. Atenção! Uma coisa também muito importante: sabia que para concorrer a qualquer vaga de emprego público aqui em Portugal você não paga nada? É gratuito. Diferente do Brasil, não é?
A sua carteira de condução brasileira, ela serve aqui em Portugal durante o período de 6 meses, assim que você chega aqui em Portugal. Logo após esse período, ela perde a validade aqui, mas você pode estar mudando, fazendo alteração, transferindo a sua carteira brasileira para a carta de condução portuguesa. Basta você se dirigir ao IMIT, o Instituto de Mobilidade e Transporte, e solicitar que a sua carteira de condução brasileira seja substituída pela carta de condução, que aqui é chamada de carta de condução, é isso, que aqui é chamada de carta de condução portuguesa. Os dois principais documentos que você deve ter assim que você chegar aqui em Portugal é o NIF, que é o número de identificação fiscal, também conhecido como contribuinte ou número de contribuinte. É o equivalente ao CPF aí do Brasil. E o número da segurança social, que é como se fosse o número PIS/PASEP aí no Brasil, tá? O NIF, o número de identificação fiscal, você consegue estar retirando numa repartição das finanças. E o número da segurança social, você consegue estar retirando através de um contrato de trabalho, juntamente à segurança social, que é o nome do órgão público que é responsável por emitir este documento. Antes de vir para Portugal, venha já preparado para a procura ativa de emprego. O que é que eu lhe aconselho a fazer? Criar já o seu currículo vitae dentro do modelo europeu, que é chamado de Europass. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no balcão de informações, um link, um endereço, onde você vai estar conseguindo baixar esse modelo do Europass para estar já organizando e preenchendo esse modelo, estando ainda aí no Brasil, para que a procura ativa de emprego possa começar a ser feita estando ainda aí no Brasil, tá bom? A última dica que eu tenho para você é te aconselhar a ver, escutar e ler tudo sobre Portugal. Não só buscar as matérias que falem bem de Portugal, mas as matérias com assuntos menos bons, tá? Então você vê os dois lados da moeda para que você consiga colocar numa balança e tirar suas próprias conclusões. O meu papel aqui e o papel de todos os outros youtubers que existem aqui em Portugal, gravando vídeos para você, o nosso papel fundamental aqui não é dizer para você vir para Portugal e também não é dizer para você ficar no Brasil. É trazer informações para você, sejam essas informações boas ou menos boas sobre Portugal, e deixar que a decisão final seja sua. Só você pode decidir se quer vir para Portugal ou não. Só você pode decidir o que é melhor para você. Não deixe que os outros te influenciem, seja positivamente ou negativamente. Escolha com consciência, tá bom? E se planeje antes de decidir vir. Essa é a melhor dica que eu tenho para lhe dar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aqui embaixo o like, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo. E eu espero você aqui no próximo vídeo. E até lá, fique com Deus. Um beijinho grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.